A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Trouxe outra palavra aqui para você hoje. Esse dia lindo de sábado. Espero que você tenha um ótimo fim de semana, sua família. E essa palavra hoje está em 1 Reis, capítulo 12. O versículo que eu vou ler para nós vai ser o 6. Depois eu vou ler o 10 e o 11. Tá bom? Então o 6 vai nos dizer assim: tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Aí o 7 vai dizer assim: eles lhe disseram: se hoje se tornares servo desse povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Né? Então, gente, vou ter que ler esses outros dois aqui para vocês entenderem bem a história, para mim poder explicar. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. Então, o que foi o conselho dos jovens? Não, você não vai fazer isso. Se você se tornar rei, o que você tem que fazer? Tem que ser mais severo que teu pai. Então, ele tomou os conselhos dos jovens. E daí o que ele disse quando o povo veio para buscar resposta? Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei. Meu pai castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém, gente? Até que eu vou ler, mas vou precisar ler um outro aqui para explicar bem para vocês a história. O que é a história? A história aqui é do rei Roboão, né, que era filho de Salomão. Então, quando Salomão morreu, Salomão tinha uma perseguição contra Jeroboão. E quem era Jeroboão? Só vou dar uma resumida para vocês para poder explicar a história. Jeroboão era um rapaz que Salomão tinha ciúme dele e botou ele no serviço pesado, porém tinha o Aias, né, que Deus usou ele para falar com Jeroboão. Então, o que aconteceu? O Aias pegou uma capa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e te darei 10 tribos. E ele ia dar as 10 tribos, porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Então, o que aconteceu aqui? O Salomão estava fazendo aquelas idolatrias, tudo com as mulheres. Deus estava por aqui com Salomão, né? Já tinha infringido todos os mandamentos de Deus. Então, Deus deu as tribos para Jeroboão cuidar dele. Só que quando Salomão soube disso, ficou irado, quis matar Jeroboão. Aí Jeroboão teve que fugir para o Egito, ficou lá até Salomão morrer. Quando Salomão morreu, o Roboão, que era filho do Salomão, assumiu o reino, o trono, né? Porém, os anciãos ali da época aconselharam ele: olha, teu pai estava sendo muito severo, né? Com o povo, muitos impostos, muito severo assim, judiava, né, dos escravos, coisa e tal. Então, que era para ele ser mais manso, mais brando, que daí teria amor do povo, o povo serviria ele com mais amor. Porém, ele não deu bola para os velhos e foi se aconselhar com os amiguinhos novos, que ele era jovem. Aqui parece que não diz a idade dele. Não diz a idade dele aqui. Mas ele era jovem. Então, ele foi se aconselhar com os amigos jovens. E eles disseram que nada, tu não tem que fazer isso, nada.
tem que mostrar que tu é forte. O que tu vai fazer? Tu vai lá, diz pra ele que se teu pai batia, tu vai, além de bater, tu ainda vai castigar eles com escorpiões. E foi o que ele fez. Foi o que ele fez. Foi lá e disse pro povo. Aí o que o povo fez? Foi todo embora com Jeroboão. Aí Jeroboão veio e o povo foi todo com ele, foram morar nas tendas para obedecer Jeroboão e abandonar o rei, só ficou alguns lá. Então, gente, a história aqui, claro que é maior, porque vocês sabem que essas histórias de primeira reis, segunda reis, é só sobre os reis, né, de Israel. Então, cada história é uma história muito interessante que traz muitas mensagens pra gente, né? E o que essa mensagem aqui quer dizer para nós? Se você prestou bem atenção nesse resumo que eu fiz aqui para você, foi os conselhos, sabe? Você vê que aqui ele era um jovem, ele não entendia nada, ele foi se aconselhar com os mais velhos e deram um conselho para ele: olha, se tu pegasse leve, né? O povo ia trabalhar mais contente, ia ficar melhor, porque teu pai estava pegando pesado. E daí o que ele fez? Ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir, foi pelo conselho dos mais jovens. E daí perdeu o povo. Depois, quando ele mandou gente, até mais adiante, se você for ler, ele mandou um lá pra... Aí Jeroboão cresceu um monte e foi, no fim, acabaram idolatrando ele, porque ele foi um grande líder. E daí botaram, deixa eu ver aqui se tem o nome do rapaz aqui que eu tinha lido, agora me esqueci. Tá, não veio o caso. Eu sei que ele mandou lá, o pessoal até apedrejou. Quem ele mandou lá, que era o pessoal que cuidavam, que açoitavam eles, que cuidavam deles. O pessoal matou, apedrejado. Então, assim, ó, ele perdeu totalmente, ele perdeu o povo dele, né? Então, gente, esses conselhos para nós aqui são conselhos assim é que a gente deve ouvir os conselhos bons, porque ele fez, Salomão já estava sendo castigado por Deus. Ele não foi castigado por causa de Davi. Deus deixou ele, Deus disse: eu vou deixar o principado dele todos os dias da sua vida por amor a Davi, meu servo, a quem eu elegi, né? Porque ele guardou todos os mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e saber as 10 tribos, e tas darei a ti. Então aqui Deus prometeu para Jeroboão as 10 tribos, que ele ia tirar tudo do filho do Salomão, que ele não ia deixar o Salomão, filho de Salomão, reinando, que ele só deixou Salomão por amor a Davi, que Salomão fez tudo o contrário que Deus queria. Então a gente deve ouvir os conselhos que vêm pra gente de obediência, sabe? Nunca devemos ouvir conselhos que vêm de pessoas que não têm condições de nos dar conselho, que têm outra visão, outro tipo de ensinamento, sabe, gente? Porque às vezes tem pessoas assim que acham errado nossas atitudes, mas nós estamos obedientes a Deus. Então, se Deus nos deu uma ordem, uma lei, nós somos obrigados a obedecer. Nós não podemos ir com A, B ou C, ouvir um ou outro. Cada um tem sua opinião, cada um tem um estilo de vida. E nós, cristãos, nós temos um só estilo de vida. Estilo de Deus, os mandamentos, a Bíblia, o nosso evangelho. Então, se nós estamos seguindo Jesus, nós não podemos ouvir tipos de conselho de mais ninguém. Os conselhos têm que vir de Deus. Nós temos que ouvir os profetas, que nem tu vê aqui, ó. O profeta Aias era profeta de Deus. Então, a gente tem que ouvir os profetas e obedecer o que Deus nos deu ordem para obedecer. Não é assim que você não quer ouvir o meu conselho
e ouve do fulano. Não, gente, a gente não ouve de fulano, de ciclano, a gente ouve o conselho de Deus. Ou você ouve de um profeta, ou você ouve na igreja, na palavra, você ouve nos louvores. A gente está indo pelo ensinamento da Bíblia, pelo que Deus ensina na Bíblia. E se a gente está seguindo Jesus, a gente tem que ir pelo Evangelho de Jesus. A gente não pode ter vários tipos de ensinamento. Se Jesus está aqui na Bíblia, o ensinamento para nós seguirmos. E é assim que Deus quer que a gente siga. Se a gente for desobediente, Deus não castiga, até por um certo modo, sim, aqui nessa época aqui até castigava, agora Deus, a gente não pode dizer castiga, mas a gente paga um preço. Deus não quer desobediência. E de um modo ou de outro a gente vai colher a nossa desobediência. A gente sabe disso. E quando tu começa a seguir a Deus, Jesus é assim, ou você segue, obedece a Deus direitinho para você ter todas as suas bênçãos que você precisa, andar nos caminhos certos que você quer seguir, o que Deus quer que você faça, cumprir seu propósito, né? Então, ou você desiste e vai fazer o que todo mundo quer que você faça. Não tem como você fazer as duas coisas. E no momento que a gente opta por seguir a Jesus, a gente sabe que nós vamos ter que carregar nossa cruz, nós vamos ter aflições, coisas para passar, que nós vamos ter que vencer, assim como Jesus também venceu. Então, com nós não vai ser diferente, nós vamos ter que passar por isso e vencer, para nós poder ter a nossa vitória que nem Jesus teve. E é assim, embora as pessoas não queiram aceitar, embora as pessoas te dêem conselhos diferentes, você não pode seguir, você tem que seguir o que Deus colocou no seu coração, o que tem na Bíblia, não no seu coração, que o seu coração engana, mas Deus coloca no seu coração o que Ele quer que você siga. Porque no momento que você se entrega para Jesus, não é mais as suas opiniões, suas paixões, seus desejos, é o que Deus quer para você. Nós sabemos que é assim, né, gente? Tá bom? Então essa mensagem aqui diz isso para nós hoje, né? Não devemos ir por conselhos de pessoas que não estão no mesmo espírito. Temos que seguir o que Deus quer para nós aqui na palavra. É a palavra que nos alimenta todos os dias. Amém? Então, se essa palavra serviu para você, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor. Amém?